pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. Quem vai chegando. Muito prazer, eu sou a Thaís Bernardes, editora-chefe aqui do Notícia Preta, e o nosso bate-papo de hoje é sobre o Dia da África. E a gente vai aprender muito aqui com a professora Asa Nigeri. Então vai chegando. Já vou chamar a Asa aqui. Queria só dar uma breve introdução sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre esse Dia da África. Vou pegar minha colinha aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Dia da África, 25 de maio, ele foi, né? Ele surgiu em 25 de maio de 1963 para celebrar o surgimento da Organização da Unidade Africana. Na época, 30 países independentes assinaram lá na Etiópia esse documento, né? Essa carta da fundação. Então hoje a gente vai falar aqui com a Asa Nigeri sobre o Dia da África, mas principalmente sobre essa África que a gente não, mas muita gente cisma em falar como se fosse uma unidade. Então, o que é essa África plural? Vamos ver se a Asa já está aqui com a gente. Tá? Aqui a Asa Nigeri, que é doutora em literatura africana e pós-doutora em filosofia africana. Fica aí com a gente que a aula hoje vai ser boa e mandem as suas perguntas. Olá! Me ouvem? Ouvem bem? Sim. Asa, Ei, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente no Notícia Preta. Vou falar logo, não tenho nem roupa para falar com a pessoa igual você, gente. Não tenho nem roupa, gente. A pessoa é doutora, pós-doutora. Tem nem roupa para Ai, não, a roupa não importa, não se preocupe. Hoje é um dia de celebração histórica, de um retorno como Sankofa. Vamos pensar em África. Agradecer o convite, agradecer a confiança. Espero que as minhas palavras tragam movimento. Asa, queria que você começasse explicando pra gente sobre a importância desse Dia da África. No nosso bate-papo anterior, né, quando eu fiz o convite para você, eu comecei falando que eu sinto que muita gente trata a África de uma maneira única, né? Falando da África como se fosse um país e não levando em consideração que é um continente com 54 países. Então, eu gostaria que você introduzisse o que é a África e essa pluralidade do continente africano. Beleza. Então, eu nem me apresentei, né, gente? Desculpa, muito mal educada. Eu sou Asa Nigeri, eu sou professora doutora em literaturas africanas, sou pós-doutora em filosofia africana, sou professora, pesquisadora, coordeno 2 núcleos de pesquisa, um de filosofia política africana, do Laboratório Germar, e outro sobre arte e história e religião negras, no Laboratório Ler, ambos da UFRJ. Então é com essa propriedade também que eu venho aqui falar sobre África, né? E sou uma estudiosa, tenho um canal no YouTube, canal Asa Nigeri, que é um canal de transmissão de conhecimento afroperspectivado. Então, são esses caminhos que me trazem a esse convite, e eu sou muito agradecida pelo espaço. Então, eu acho que são várias perguntas numa só, assim, né? E aí, é claro que a gente sabe que há uma deficiência no conhecimento em relação ao continente africano, por causa do processo histórico que o Brasil escolheu e também os processos educacionais, que também são históricos, que o Brasil também escolheu para si. Então, essa educação que ainda é bastante eurocêntrica, né? Uma perspectiva ainda muito focada no padrão ocidental, né? Então, são outras questões que nos levam a essa deficiência em África. Então, muita gente nem percebe que África é um continente, né? E muitas vezes se refere ao continente africano como um país. E olha só como é engraçado, eu tenho uma série no Instagram que é Livros Incríveis das Literaturas Africanas,
E eu fiz essa série justamente porque durante todo o período de mestrado, doutorado, eu falava para as pessoas, eu faço mestrado, eu faço doutorado em literaturas africanas. As pessoas me olhavam assim, tipo, é o quê? Literatura de macumba? Umas coisas assim, porque não conseguiam conceber nem que a África é um continente pluridiverso, plurilinguístico, pluriétnico, assim como também não conseguiam perceber que esses lugares produziam literatura. E quando pensava, ouvia literaturas africanas, faziam uma junção com o máximo de literatura preta que eles têm no arcabouço imaginário, que é as religiões de matriz africana, vulgo macumba. Sim. E olha só que confusão, né? E aí, por isso também me motivou a fazer essa série. E tá lá no meu IG, então siga meu Instagram. Todo sábado tem um livro novo das literaturas para as pessoas conhecerem. Isso tudo para dizer que a União Africana, que é o nome atual dessa organização fundada em 1963, ela vai mudar de nome, ela vai considerar, e, por exemplo, o Itamaraty brasileiro também considera, dentro de uma missão diplomática, que a diáspora africana é o 6º território de África. Porque a África tem 5 territórios, né, geopolíticos, vamos dizer assim. E aí ela reivindica. E aí ela quem, Asa? A União Africana. Então a gente tem um órgão, né, localizado na Etiópia. Por que na Etiópia? Porque a Etiópia tem uma história de não colonização. A Etiópia, historicamente, desde quando ela se chamava Reino de Punt, quando ela se chamava Kush, lá no Império Egípcio e anterior a ele, ela traz um histórico de muita resistência a invasões árabes e depois invasões europeias, né, romanas e depois, seguidamente, até chegar às invasões italianas da Segunda Guerra Mundial. Então, a Etiópia sempre resistiu. Não à toa, a sede da União Africana fica lá. Né? Então, e também não à toa que as cores amarelo, vermelho e verde são cores que rodam muito no universo africano, porque são cores que fazem referência a esse passado glorioso da Etiópia. Então, veja, é muito profundo discutir sobre o Dia da África. A gente está falando sobre a história africana, literalmente. E vai surgir esse dia, eles vão assinar esse papel no 25 de maio de 1963, dentro de um processo de descolonização do continente. E aí, pensem bem, o Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, enfim, as colônias de língua portuguesa, que aí dialogam um pouco mais com a gente, elas só vão conseguir a independência em 1975. A União Africana é criada em 1963. Então, olha a pressão política e o que eles estão chamando de União Africana ali. É uma união por uma descolonização total. Né? É como os angolanos falavam na época, é pela total e imediata, porque a independência ela tem que ser total e imediata, ela é inegociável. Então, só para dar um panorama, né? Porque esse assunto é muito amplo, vasto, eu poder ficar horas. Pode ficar horas. Mas para dar um panorama sobre o... Não, mas aí você vai ter que ir no meu curso, o curso África e Diáspora. Quer saber mais? Vai ter que vir estudar comigo, as inscrições estão abertas. Mas para explicar de maneira geral, então tem esse fator histórico. Isso tudo tem uma relação direta com o movimento político chamado panafricanismo. O panafricanismo ele é muito grande, dividido em diversas vertentes, e a gente tem aqui muito forte os panafricanos nacionalistas, temos aqui muito forte os panafricanos afrocêntricos. Eu acho que são as vertentes que mais conversam aqui no nosso território, né, de maneira mais forte. Muitos rastafaris são pan-africanos. Na verdade, eu acho que, né, os rastafaris eles deveriam todos ser pan-africanos, já que Mosiah Garvey é profeta rastafari e é o fundador do pan-africanismo, não é mesmo? Então, assim, se você é rastafari mesmo que está ali praticando a religião, é importante que você saiba que o pan-africanismo faz parte disso aí, né? Então, essa vertente panafricana, ela também vai, com todo esse movimento de reivindicar diáspora, movimento histórico mesmo, né? Que começa com Garvey no final do século XIX e início do século XX.
e aí passa pelos processos de descolonização, a fundação da União Africana, até agora, recentemente, anos atrás, 2, 3 anos atrás, a União Africana legitimar a diáspora enquanto o quarto território. E aí você me pergunta, tá bom, Asa, mas e aí? É o Volta à África? Então, não é um Volta à África físico, né? É claro que gostaríamos muito, né? E a União Africana toma decisões nesse sentido. Então, por exemplo, existe um passaporte africano que atualmente está sendo implementado no continente, né? Enfim, dentro lá das regras e do tempo deles, para que seja um passaporte único para todos os membros do continente, assim como o passaporte europeu e tudo mais. Porque isso. Por que eles estão fazendo isso? Eles não estão fazendo isso somente pela união política e geográfica do continente africano. Eles estão fazendo isso para reivindicar a diáspora. Porque a partir do momento que se tem um passaporte continental, a diáspora, com o tempo, com o processo, né, porque tudo é no tempo, ela pode, em algum momento, conseguir se legitimar enquanto parte desse continente. E aí a gente está pensando em geopolítica mesmo. Voltar para botar dinheiro, né? Voltar para reconstruir. E não essa volta de tipo, vou me aventurar. Isso quer dizer que a gente vai poder pedir cidadania, por exemplo? Num longo prazo, faz parte, quando você vai olhar os relatórios, né? Porque esse é um projeto, né? Faz parte das metas, né? Lá consta como uma meta e tudo mais, mas a gente está falando de algo que é político, econômico, né? Envolve outros atores a essa conversa. O que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que eu mostrei um ponto histórico do Dia da África. Eu estou mostrando para vocês um ponto político do Dia da África. E agora, falar sobre como esse Dia da África funciona aqui para a gente, que somos a diáspora. Né? Então, primeira coisa é entender o que a gente está fazendo aqui. Nós viemos, somos a descendência de pessoas que foram sequestradas no continente e trazidas para um regime escravocrata. Né? Elas não vieram aqui porque queriam, elas passaram por um processo, e esse processo, que tem um início datado com a invasão ao continente africano pelos árabes, primeiramente, e depois pelos europeus, datadamente, nesse momento, passando por invasão, sequestro, encarceramento, embarque, travessia, desembarque, leilão, escravidão, pós-escravidão, favelização, subalternização e o genocídio contínuo da população negra. Isso tudo que eu falei aqui, se chama MAAFA. Isso tem um nome, isso é um processo histórico, né? Então, se vocês querem saber mais, vão no meu canal, que tem um vídeo explicando isso direitinho. Então, esse processo histórico significa que nós, os afrodescendentes, né? Tanto os nossos ancestrais que vieram nos navios, quanto nós, né, que estamos aqui, pessoas negras nessa diáspora, muitas vezes somos afro-ameríndios, porque também temos uma herança indígena e tudo mais. Nós vivemos uma experiência de diáspora deslocada dentro desse processo de MAAFA que nos faz ter uma relação profunda com esse território aqui chamado Brasil. É por isso que nós somos afro-brasileiros, né? Mas se o barco tivesse, por acaso, ido para a Espanha, seríamos afro-espanhóis ou afro-chilenos e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há uma herança, principalmente uma herança de cunho civilizatório, ética, estética, filosófica, valores civilizatórios africanos, que permanecem para a gente dentro do nosso inconsciente coletivo enquanto pessoas negras, né? Mas que também há todo um outro processo desta territorialidade. Então, o cruzamento com a população não negra, tanto a indígena quanto a europeia, os processos de desigualdade social do Brasil, os atravessamentos e violências que construíram esse país, como se deu a escravidão aqui, como se deu a abolição da escravidão aqui, como se deu o pós-escravidão aqui, tudo isso traz para a gente marcas históricas de pertença a essa espacialidade chamada Brasil. Por isso somos afro-brasileiros, africanos da diáspora brasileira, africanos do Brasil. Há muitos nomes para você se delimitar, mas Brasil, brasileiro vai vir juntos. Entretanto, virá em segundo plano, porque o seu conjunto de valores civilizatórios, e a gente está entendendo que vem por parte de família, vem por parte de contato social, convívio, construções éticas, estéticas, morais, comportamentais, que não passam só, né,
da porta para fora, muitas das vezes porta para dentro e tudo mais. Então, esse conjunto de educação, vamos dizer assim, que lhe é passado por terreiro, igreja, família, outros espaços, eles são conjuntos que normalmente, quando são oriundos de comunidades negras, passam valores afrocivilizatórios. E é essa a nossa volta para a África. A nossa volta para a África, ela não é física nesse sentido, a não ser que você tenha dinheiro e tal, e me convida também, estou querendo ir. Mas, né, vai que... Mas a volta para a África, ela é uma volta de cunho ético e estético. E por que ético? Porque ética é a sua construção de ser. É como você vai ser consigo e com o outro. Os valores. E estética é tudo isso. Valores, percepções, entendimentos das coisas, né? Certo, errado, tudo isso entra dentro desses conjuntos éticos. E estéticos porque a vida é estética, né? A gente se relaciona com a estética. A nossa cosmosensibilidade, ela está em permanente busca pela estética. Então, esses dois são valores que nos interessam lá, né? E são valores afrocivilizatórios, como circularidade, espiritualidade, né? O nome. Então, são uma série de valores que permaneceram. E só para terminar também, que eu já estou falando muito. E por que a gente tem que olhar e entender como valores? Porque os ancestrais, quem entrou no navio mesmo e chegou aqui, essas pessoas só chegaram aqui com poucas coisas. Quais? O corpo, a palavra e o conjunto civilizatório, ético e estético. Nada além disso. E foi com o corpo, a palavra e o conjunto ético-estético, né, memória desse conjunto, que nós estamos até aqui hoje, 500 anos depois. Então, significa que isso é interessante da gente observar. Entende? Porque, factualmente a gente viu que deu certo. Tanto deu certo que estamos aqui, não é mesmo? E tudo... Então, é essa a volta. E tudo isso passado através da oralidade, né? A palavra. A palavra é uma entidade, como dizem os griots. Asa, tem algumas pessoas pedindo para você falar novamente sobre o seu curso, entre elas o Museu da Abolição, lá de Pernambuco. Então eu já faço a ponte Museu da Abolição, quando a gente sair desse período de isolamento social, de pandemia. Faça um convite à professora Asa para ela ir até Pernambuco, não é? E fazer aí, né, no museu. Quem não quer? No Museu da Abolição. O Museu da Abolição já recebeu a Notícia Preta uma vez lá num evento, então pode também receber a professora Asa. Então, Asa, se você puder falar novamente sobre o seu curso, porque chegaram algumas perguntas aqui. E depois que... eu tenho tanta pergunta que eu tenho um papel que eu anotei tanta coisa que eu já me perdi. Não se preocupe. Vamos por parte. Eu vou falar do curso e aí você vem com as perguntas. Tá. Que aí deixa tudo combinado. Então, primeira parte. Pessoas. O curso, ele foi lançado hoje. Ele está na plataforma do Diaspora Black. Evento.diaspora.black. Se você botar isso no Google, já vai sair direto na página do site para você se inscrever. O curso se chama África e Diáspora, Caminhos Pluriversais. Vai acontecer dia 15 e dia 16 de junho, às 7 horas da noite, pela plataforma online e tal, que a gente vai mandar o link, essas coisas todas, né? É um curso que vai dar certificado pelo núcleo de pesquisa que eu coordeno. Vai ter material também, eu vou deixar um material com a galera, e vai ficar um tempo a aula gravada lá, para a galera ver, não sei exatamente qual o tempo, mas vai ficar depois, porque caso aconteça um imprevisto e você não possa estar presente, você não perde a aula e vê ela depois, né, dentro desse período. As inscrições estão abertas, abriram hoje, as vagas são limitadas e a gente fez uma promoção de Dia da África, então tá um preço mais barato aí por esses dias agora, pela data de hoje. E como você me mandou o link, assim que acabar a nossa live, eu vou botar no history com arrasta aqui. Aí você entra no history do Notícia Preta, arrasta e já se inscreve direto no curso da Asa. Mônica Cunha tá te mandando beijo.
Ai, a Mônica, gente, a Mônica é arrebatadora, A Mônica, né? Toda vez que eu vejo essa mulher, eu fico chamo ela de nervosa. mãe. E aí, toda terça-feira ela tá aqui no Notícia Preta. Amanhã ela não tá excepcionalmente, mas toda terça-feira às 8 da noite a Mônica Cunha tá aqui no Notícia Preta. Ela é bem... minha mãe, gente. Não tem nem que falar da minha mãe. Bom, Agora vamos às perguntas. Eu respondo todas, tá. sem problema. Pessoal, mandem perguntas para a professora Asa também, porque aqui eu anotei as minhas perguntas, que eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. Depois eu quero falar sobre uma coisa que eu ouvi você falando, que é epigenética, que eu achei isso fantástico. E aí, mas isso pode ser depois. A gente, aqui no Notícia Preta, a gente recebe muitas mensagens e comentários nas matérias e das pessoas falando sobre o afrocentrismo. E eu gostaria que você explicasse, professora, o que é ser afrocentrado. Tá bem. Então, para começar essa resposta, a gente tem que primeiro pensar o que é afrocentricidade, né? Porque eu não conheço como afrocentrismo, eu conheço como afrocentricidade, que é uma abordagem epistemológica. E o que significa uma abordagem? São caminhos, né? Para você abordar, para utilizar como estratégias diante de fenômenos, né? E aí, o entendimento afrocêntrico, ele faz parte do panafricanismo, né? Então, você tem o panafricanismo como vertente política. É como o Molefe Ketchassante, que é o criador da afrocentricidade, não o criador, mas o teorizador, né? Ele diz que o panafricanismo é o objetivo e o caminho é a afrocentricidade. Então, é como se você, ao aplicar a sua agência, né, então o seu objetivo, se colocar enquanto centro de análise dos fenômenos que você está analisando, fazer esse deslocamento para estar nesse centro é algo afrocêntrico, é praticar uma agenda afrocêntrica. E assim, eu tenho vários textos sobre isso, eu tenho artigos sobre educação afrocêntrica, eu tenho textos sobre mulherismo africano, eu teorizo sobre o mulherismo africano, e o mulherismo africano é panafricano, o mulherismo africano é afrocêntrico. Então, caminham juntos, né? O mulherismo africano é uma forma afrocêntrica de entender experiências matriarcais, né? E por que é afrocêntrica? Porque a gente coloca a experiência de matriarcais negras no centro de análise desse fenômeno, né? Então, o que seria a afrocentricidade? Seria aplicar diante dos fenômenos, de qualquer assunto, histórico, social, comportamental, aplicar duas coisas. A localização, então entender de onde se está falando, né? Entender que algo do Brasil não é algo igual aos Estados Unidos ou Angola. Então, aplicar essa localização. Como é que você localiza isso? Em que situação está? Em que tempo? Que tempo histórico? Né? Quem é essa pessoa? Quem está passando a mensagem? A partir de qual ótica? Gente, eu não sei para vocês, para mim a professora Asa deu uma travada. Perdão, professora, travou. Travou em algum momento aqui. Cortou? Cortou. Assim, opa, acho que cortou de novo. Gente, respondam para mim se está travado para vocês, se vocês estão me vendo, se vocês estão só vendo a professora Asa. Responde aqui para mim em qual parte travou. Laboratório, Lab, gente, está perguntando aqui, professora Asa. Para mim, ela ainda está travada. Se a senhora poderia repetir o nome ligado ao matriarcal. Opa, voltou. Vendo? Eu tô vendo. Se tá tudo preto, tá bom. Vendo? Não, agora você voltou. Agora então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Cadê? Gente, eu me perdi. Não, então, deixa eu terminar de falar sobre o afrocêntrico. Tá. Então, só para terminar. Então, você tem que aplicar a localização e você tem que aplicar a agência. O que é a agência? É se colocar como centro
de objetivo do fenômeno. Então, assim, tipo, diante do fenômeno, como é que isso me ajuda ou me atrapalha? Onde é que eu estou? Onde é que estavam as pessoas pretas naquele momento histórico? Onde é que estava acontecendo com as pessoas pretas naquela situação, entendeu? Então é aplicar essa agência, e às vezes a agência é você, né? Se você já falou alguma coisa no tempo presente, você se coloca nisso, e aí a partir dessa lucidez, você consegue direcionar os seus caminhos. Né? Só que, um adendo, e aí sou eu, Asa, né, que acho isso, é que pegar a afrocentricidade enquanto teoria, né, da diáspora, né, porque foi criada por Molefe Assange, um professor que eu conheço, foi ele que me deu esse nome, Azingeri, ele que fez o ritual de mudança, enfim. Então, pegar esse pensamento saído desse grande griot, né, vivo, que está vivo, então conheço o Molefe Assange, e trazer para cá de maneira... Sem fazer uma análise crítica à teoria, à abordagem, pode incorrer em certas disjunções. Então, por exemplo, quando eu vou pensar a afrocentricidade, eu penso junto com o professor Renato Nogueira também. Porque o Renato Nogueira, professor de filosofia, preto, conheçam ele, pelo amor de Deus, ele fez doutorado com o Molefe Assange, e vai criar o termo afroperspectiva, que é o quê? É entender a afrocentricidade a partir da nossa perspectiva daqui. Então, na verdade, para mim, a afrocentricidade ela é uma abordagem que nos dá os caminhos práticos para atuarmos e olharmos os dilemas da nossa existência, enquanto pessoas negras, porque ela não se quer universal. Ela fala especificamente para um grupo específico que ela não está ali numa disputa de narrativa pela universalidade. Isso é uma coisa. E aí, a partir disso, nós precisamos afroperspectivá-la para as nossas realidades de afrodiaspórico do Brasil. Porque se você pegar daquele jeito e aplicar aqui, sem nenhum crivo crítico, incorre naquela metáfora que o Machado de Assis fala sobre a mão e a luva, né? Que ele diz que quem encaixa na mão é a luva, e não o contrário. Então, é como se como é que a afrocentricidade, esse pensamento, essa abordagem, ela vai se encaixar na nossa mão, dentro da nossa territorialidade brasileira. Ela vai precisar ser afroperspectivada. Senão, ela não vai dar conta disso. Senão, você poderá ser anacrônico, né? Agir em descompasso com o seu tempo, com a sua realidade. Então, pensar a afrocentricidade nesse sentido. Mas aí, gente, eu sugiro real que vocês assistam vídeos no meu canal, porque tem várias explicações sobre isso. Leiam os meus artigos, essas coisas, porque é uma área que eu me dedico. Vamos às perguntas. O Alisson Coelho está perguntando se é possível se é possível você falar sobre a noção de cidadania na concepção de afrocentricidade. Ele botou afrocêntrica, mas é isso. Tudo bem. Afrocêntrica, afrocentricidade. O que a gente não usa muito é afrocentrismo. Tá. Você pode falar afrocentricidade, pode falar afrocêntrico. Então, a gente pode até começar a pensar sobre o que é ser cidadão e falar sobre eixos filosóficos diferentes, eixos ontológicos diferentes, civilizatórios diferentes. Nós aqui estamos no Ocidente fluido, né? O que significa isso? Significa que nós estamos no Ocidente, mas nós não somos ocidentais, nós somos latino-americanos, né? O Ocidente, ele é geograficamente, geopoliticamente muito determinado, que ele é anglo-europeu. Ele inclui lá a Austrália, vamos dizer assim, mas ele não está incluindo o Brasil. Então aqui, Brasil, né, a América Latina como um todo e outras partes do mundo, a gente está dentro do que a gente chama de fronteiras fluidas. A gente quem? Eu mesma, no meu pós-doutorado, e uma série de outras pessoas, como Aníbal Quijano e etc. e tal, né, por aí da vida. Então, a gente entende que o Brasil ele faz parte dessa fronteira fluida porque nós somos... nós nos incorporamos ao Ocidente por conta do capital, né? Então, a globalização, né, do capital, a globalização da indústria do entretenimento e também a globalização histórica e educacional que a gente tem, que no caso é de cariz eurocêntrico. Então, isso tudo faz com que a gente entre dentro desse Ocidente fluido. Só que nós, pessoas afro-brasileiras, estamos muito distantes da escala de humanidade ocidental.
Porque a escala de humanidade ocidental, ela é uma escala também que eu ajudei, assim, pensando isso, também está nos meus estudos de pós-doutorado, mas é uma escala, por exemplo, que considera, né, o senhor do Ocidente, que é esse homem, esse arquétipo patriarcal, né, que eu não preciso dizer quem é, mas todo mundo entende esse arquétipo patriarcal. Então é como se quanto mais humano, quanto mais próximo você estar desse arquétipo ocidental, e aí quem me acompanha sabe que eu chamo de quem? Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio do filme Lobo de Wall Street. Que eu digo que o arquétipo do Senhor do Ocidente é aquele personagem do filme do Scorsese, o Lobo de Wall Street, interpretado por Leonardo... Isso, Jordan Belfort, o nome dele, interpretado por Leonardo DiCaprio. Então é como se ele fosse um arquétipo do Senhor do Ocidente, e nós aqui, todo mundo, tá? Todo mundo que está no Ocidente, fronteira fluida ou não, nós entramos na escala de humanidade desse Ocidente de acordo com a maneira que a gente se aproxima ou se distancia desse Senhor, nos seus pluriaspectos, né? Aspecto fenotípico, mas também aspecto econômico, aspecto geográfico, aspecto cultural. Isso vai te botando mais perto, mais distante de maneira dinâmica e contínua. E isso dá fenômenos como, por exemplo, o mendigo gato. Sim. Mendigo gato é uma coisa que é o Leonardo DiCaprio na midicância, então ele entra na escala de humanidade e ele já entra alto, né? Porque rapidamente ele é tirado da midicância, dado banho de loja, tratamento de dente, leva na TV, chama de gato, dá a máquina da compacta print, faz uma série de coisas para botar oportunidade. E o que faz o mendigo gato ter essas oportunidades e o mendigo não gato, vulgo preto, né, não ter? Né? Então, de alguma forma, no inconsciente coletivo, que performa uma identidade eurocentrizada como a nossa, ele vai ter, sim, uma solidariedade maior com aqueles que estão ali mais próximo do Leonardo DiCaprio, Tupiniquim, que outros. Sim. Que no caso é o mendigo gato. E a gente performa tanto uma ocidentalidade que a gente acabou, né, elegendo uma cópia do Trump, que é... Gente, travou para vocês de novo ou não? Não sei se a Asa tá me ouvindo ou se vocês estão me ouvindo. Deixem nos comentários aí falando se travou. Destravou. Então a gente performa tanto esse lugar que a gente acabou elegendo uma cópia do... Tá. Gente, vê se travou de novo. Eu acho que travou de novo. Vamos... Diz pra mim, gente, se travou só a professora Asa. Opa, voltou. Sabe o que eu acho, Asa? Vamos lá. Que o Instagram... Você ouviu até o final? Não, eu acho que o Instagram ele não quer nem que você diga certos nomes. Aí quando você diz que a gente elegeu uma... Aí ele já trava, entendeu? Então é isso, é que a gente elegeu uma cópia do Senhor do Ocidente, né? A gente elegeu uma cópia muito mal diagramada do grande Senhor do Ocidente, que é o presidente da hegemonia ocidental, que é os Estados Unidos. Então até nisso a gente precisa conversar e refletir em coletivo sobre esses lugares. E para terminar, a questão da cidadania está totalmente relacionada a quem é o padrão da cidadania. Em que escala englobamos um cidadão na cidadania? Qual é o parâmetro para se dizer, para criar as leis da cidadania? Entende? Será que essa cidadania incorpora os corpos não hegemônicos, não ocidentais como os nossos? Ou será que essa cidadania também está para a escala de humanidade? Uma pergunta. Asa, é só pra gente refletir, né? Asa, eu só trago perguntas. Eu anotei aqui. Chegaram várias perguntas. Daí me perdi. Vou começar de cima para baixo. Sir Hugo, Hugo, não sei. Ele tá pedindo para você. E tem ele uma outra pessoa que fez uma pergunta semelhante.
para você falar um pouco sobre essa concepção da homoafetividade dentro dessa perspectiva afrocêntrica. Ele diz aqui, fala que não pode ter homoafetividade. Enfim, para você Então, falar vamos um lá. pouco sobre isso. Eu já entendi, porque essa é uma questão sempre recorrente. E aí, mais uma vez, vamos conversar sobre a descolonização dos nossos seres. E, inclusive, a descolonização da forma como a gente lida com teorias. E isso não só em relação à afrocentricidade, não. Em relação a qualquer teoria que a gente vá se relacionar na vida, tá? Independente de qual seja ela. Então, quando a gente vai se relacionar com uma teoria, a gente não deveria perguntar o que essa teoria acha de X, Y, Z. Porque qualquer coisa que essa teoria diga sobre isso saiu da cabeça de algum teórico. E não é assim que funciona. Uma teoria, para ser bem nutrida, ela deve ser feita assim. Você se nutre dela, você lê, você se inspira nela. E a partir disso, você usa a sua lógica pensante para entender como é que você, pessoa que gostaria de pensar a homoafetividade, pensar o aborto, pensar não importa o quê, como é que você, se nutrindo dessas concepções, entende de uma coisa. Por quê? Porque as teorias da afroperspectiva, todas elas não estão padronizadas dentro do entendimento ocidental. O Ocidente, ele vai sempre nos dar as respostas, porque o Ocidente quer pensar pela gente. O Ocidente desqualifica a nossa cabeça, o Ocidente acha que nós somos incapazes de fazer elaborações psíquicas por nós mesmos. E isso faz parte do eixo ocidental de ser e estar no mundo. No momento em que eu começo a filosoficamente ser uma mulher que pratica filosofias africanas na vida, eu começo também a entender que a minha relação no passado com as teorias, elas também estavam equivocadas. Porque não é o que a teoria vai me dizer. Porque qualquer coisa que você leia sobre Azingeri, mulherismo africano, o que é o que saiu da minha cabeça, gente. Não é assim. Eu tenho que inspirar vocês. Uma boa teoria é uma teoria inspiradora, que vai inspirar pessoas trans, homo, a terem maior qualidade de vida e dignidade do seu viver, a partir da nutrição que a pessoa acha que serve. Porque também não vai ser eu que vou dizer o que você vai fazer. Então, para responder, não é o que a afrocentricidade acha sobre a homossexualidade, não é o que o mulherismo africano acha sobre a transexualidade, é o que você, pessoa, cabeça, inteligente, um ori que eu respeito, o que você vai entender dessas questões a partir das leituras e dos entendimentos dessas teorias. Essa é uma boa pergunta, entendeu? Acho que respondeu. Deixou outra para refletir. É isso. Outra pergunta do Vieira. E só para terminar uma coisa, assim. E esse negócio de que a afrocentricidade diz que não pode, gente, é meio estranho, não é mesmo? Vocês precisam questionar tudo que diz que não pode. Lembrando o seguinte, o professor Laila África, o doutor Laila África, ele diz o seguinte: todo mundo é inteligente porque todo mundo é reflexo da centelha cósmica do universo. Então todo mundo tem um ori, todo mundo tem um orixá de cabeça, todo mundo tem uma cabeça pensante e inteligente. A gente estuda, a gente lê, a gente vê filmes, a gente faz essas coisas para exercitar a musculatura da nossa inteligência e não para atrofiá-la. Então, às vezes, quando a gente vai buscar essas respostas prontas em teorias, pensamentos, livros, histórias e tal, a gente, ao invés de exercitar a musculatura da nossa inteligência, a gente está limitando, entendeu? Tem duas perguntas aqui. Eu não sei se eu faço as duas ou eu vou de uma de cada vez. Pode fazer, né? Então, o Vieira Watts pediu para você falar sobre relações afrocêntricas. Perfeito. Afrocentradas, E o capitalismo, para falar dessa relação. E o SP Samuel, ele pergunta aqui: podemos usar que linhas de pensamento para interpretar a África? Holismo, complexidade, totalidade. Gente, não sei responder essa pergunta, não. Porque dizer qual linha de pensamento para entender a complexidade de África é complicado, porque várias linhas de pensamento funcionam. Por exemplo, eu fiz um pós-doutorado em filosofia africana. Não significa que eu estudei todas as filosofias de África.
Significa que eu fiz um recorte de pesquisa. Embora eu saiba bastante de filosofia quemética, por exemplo, que é filosofia antiga, que eu saiba bastante sobre a filosofia Akan, eu fiz um recorte para pensar as filosofias Bantu, sobretudo Kindesi, e as filosofias iorubais. Por que bantus e iorubais? Porque a população brasileira, geneticamente e culturalmente, é, em sua maioria, negra, formada por grupos étnicos de origem iorubais, bantus. Então, qualquer resposta que eu vá dar nesse sentido vai ser a partir dessas linhas de pesquisa que eu atuo. Então, dizer qual que é a melhor vai ser até arrogante da minha parte. Mas nutre-se do que vocês quiserem, assim. A outra pergunta que eu não lembro. O Vieira White pediu para você comentar sobre as relações afrocêntricas e o capitalismo. Isso, então. Isso é muito complicado também. Inclusive, eu estudo muito sobre o amor enquanto um ato político-poético. Vai sair um artigo sobre isso em julho. E tem uma live no meu canal no YouTube, uma aula, na verdade, não é uma live, foi uma aula em forma de live sobre isso, sobre o amor enquanto ato político-poético. Faço várias lives sobre o amor. Qual é o nome do seu canal no YouTube, só pra gente repetir? Tipo, os merchants que vão entrando, sabe? Repete o seu canal, o seu curso. Então, se inscreva no meu canal, canal Azengeri. Meu nome mesmo, para poder não ter complicações, as pessoas gravam meu nome, é importante. Mas pensar o amor, né, envolve muitos atores, inclusive envolve um processo de descolonização mental sobre o que seja o amor, não é mesmo? Porque a nossa compreensão de amor ela é uma compreensão eurocêntrica baseada no Senhor do Ocidente como centro. Então, quanto mais próximo você estiver do Senhor do Ocidente, mais possibilidade você tem para experienciar esse amor ocidental. Quanto mais distante você está do Senhor do Ocidente, é mais difícil você experimentar. E fora que, assim, mulheres negras não têm nem casa, quanto mais castelo e príncipe encantado. Então, são várias coisas que a gente tem que pensar para pensar o amor, né? Agora, relações afrocêntricas é uma criação que acho que foi muito da internet para as teorias e não da teoria para a internet. Né? Você não tem, por exemplo, textos do Moraes Quetiassante, que é o teorizador, falando sobre amor afrocentrado. Mas a gente vê uma série de pessoas falando sobre isso e eu acho que já foi legitimado. Né? Então a gente entende que amor afrocêntrico é quando o casal, independente da formação desse casal, como é essa construção, ele vai ser entre pessoas negras. Mas não só isso. Né? Essa é a questão. Porque a internet diz que é só ser um casal de gente preta. Não é isso. Um amor afrocêntrico tem África como agência. Você vai querer viver um amor a partir de premissas que não são ocidentais. Então não adianta você estar um casal preto e os dois fazerem várias vucu-vucu ocidental. E aí vucu-vucu ocidental, entenda como que você quiser, porque não é algo concreto, mas qualquer coisa romântica, por exemplo, dentro desse status, entendeu? Porque o que a afrocentricidade vai pregar? Ela vai pregar construção, aquilombamento, e essa construção ela tem uma base familiar. Também entendendo a família da forma que você acha que é família, entendeu? Porque não vai te dizer família, mamãe e papai, nada disso. Até porque o nosso eixo é um eixo que tem famílias estendidas. Sim. A África é feita de família estendida e a gente herdou isso também. Então, ter um relacionamento afrocêntrico é um relacionamento baseado no equilíbrio, é baseado no que a Sombofu Somé diz que é a subida da montanha da vida. Então, quando você quer realmente praticar um amor afrocêntrico, vocês, né, nessa construção, às vezes envolve filhos, às vezes não, vocês devem estar dispostos a subir a montanha da vida, juntos. E por que isso? Porque se eu faço isso ao lado de alguém, o fardo de existir é menos pesado. Né? Você está ali e outra coisa, perceba que a subida significa que não começa pela paixão. A paixão é um signo ocidental, é o pássio, né? Aquela coisa que atormenta. E a paixão, ela é começar essa situação do topo da montanha. Se você começa a relação do topo da montanha, qual é o caminho que ele vai te seguir? Exatamente. É por isso que quando a gente pensa em amor afrocêntrico, a gente não está pensando em amor de paixão e nem amor de romance.
né? A gente está pensando em um amor equilibrado, em que as pessoas estão entendendo que juntas, para subir a montanha da vida, a chance de sobrevivência e permanência da sua continuidade é maior. Nós somos um povo dentro de um processo de genocídio histórico. Então, quando eu decido com o meu companheiro a gente dividir e construir uma família, significa que a gente vai poder contar um com o outro nesta vida e no pós-vida, no tempo da ancestralidade. Então, olha a responsabilidade disso. Não é, e às vezes a gente acha que só porque está namorando, se relacionando com alguém preto, que a gente está praticando um amor afrocêntrico. E na verdade, não. Será que você está disposto a praticar o amor afrocêntrico com essa pessoa preta que está ao seu lado hoje? Será que ela é a pessoa que está a fim de subir a montanha da vida com você? Vocês estão subindo lado a lado? Alguém, por acaso, está mais em cima? E quem está mais embaixo está recebendo alguma ajuda? Qual é o estágio da montanha que vocês estão? Como é que funciona isso? Então, muito percurso. Asa, tô absorvendo. O Preto Absoluto está perguntando aqui se esse eixo seria matriarcal. E aí eu linko isso a uma fala que eu ouvi da Fatu, que foi aquela menina vítima de racismo na escola em Laranjeiras. Conheço ela. E ela falou em uma live desse que a África, a sociedade africana, ela tem essa base matriarcal. E aí ela falou, não com essas palavras, mas algo assim, se você não respeita as mulheres, né, você não pode dizer que você é uma pessoa africana. Não pode. E assim, eu não gosto muito de dizer poder ou não poder, porque eu acho que não passa por aí. Sim, Tá? Então não sou eu que vou te dizer, não vou puxar aqui a minha régua de africanista e dizer, você não vai para a África, você vai, não estou nesse lugar. E nem quero estar nesse lugar. Mas entender que a África, ela... Exatamente. Matriarcal, né? Olha, eu vou falar de maneira ampla, bem ampla mesmo. Então, se você quiser saber mais, vai ter que vir pro meu curso. E vai ter um link no nosso Instagram daqui a pouco, no final da live. Você vai arrastar e se inscrever no curso da Asa. É isso. A África, de maneira geral, ela é matriarcal, sim. Como é que você sabe disso? Tem um monte de gente que fala isso, entre elas um cara chamado Cheikh Anta Diop. Ele vai explicar, teorizar e fazer a gente acreditar que sim, a África é matriarcal. Por quais motivos? Um monte. Aí você tem que ir lá ler o cara, tá bom? Ou fazer o meu curso. Mas, que coisa vou entregar assim também não. Mas, brincadeira. Mas o que mostra isso? É uma série de construções sociais dentro das etnias, das puretnias africanas, dentro dos troncos étnicos africanos, que mostram que, na verdade, essas mulheres são extremamente sagradas. Como é que você sabe disso? Porque a gente tem registros egípcios em que dizem que você não pode nunca ofender a mãe de alguém. Porque essa ofensa à mãe de alguém é uma ofensa transtemporal. Então, tipo assim, é praga. E a gente não tem uma coisa assim, praga de mãe pega, não se roga a praga da mãe. E olha só a memória, né, aparecendo aí. E aí a gente também pode pensar, por exemplo, com sociedades moçambicanas como os macuas, ou até mesmo pensar em sociedades como a senegalesa, que é o caso da Fatu. Eu conheço ela, conheço o pai dela, e ela, inclusive, é assim que a gente vê o berço de onde ela vem, né? São pessoas muito conscientes, e o Mamour, ele é uma pessoa muito exemplar, né, na comunidade. Então, por exemplo, se a gente for pensar o Senegal ele é de origem muçulmana. Né? Origem não, ele tem uma prática religiosa islâmica, a origem dele não é essa, mas tem uma prática hoje islâmica. E a gente tem aquele imaginário de um islamismo que é patriarcal e tal, mas há uma fusão. E a gente já sabe que, inclusive, o islamismo africano é um outro tipo de islamismo relacionado ao islamismo árabe. Muito por causa desse poder feminino. E por quê? Porque as mulheres são as portadoras da cultura. Cultura com C maiúsculo, tá? O locus cultural. Aquelas que portam o conjunto de ética e estética dessa cultura. E não é só as mulheres negras, são as mulheres todas elas, sem exceção. E por que todas nós? Porque nós somos as nutridoras primeiras das crianças. Quem introduz as crianças na sociedade, no locus cultural, somos nós. Então somos nós que decidimos a continuidade desse locus cultural ou não.
Então a gente tem esse poder, a gente tem esse papel, mas passa por outras questões também, né? Mas, de maneira geral, quando a Fatu diz que atingir uma mulher, né, bater numa mulher ou fazer uma agressão a uma mulher é algo que não te coloca dentro da escala de humanidade afrocêntrica, vamos dizer assim, ela está correta, porque você está ferindo um dos princípios de sacralidade. Tem uma autora chamada Oyeronke, que é ela que cria o termo matripotência e matrigestão, é ela quem cria, uma filósofa nigeriana. E ela vai dizer o seguinte, que quando a gente vai descer para a terra, para o Aie, antes de nascer, a gente escolhe a nossa cabeça e a gente escolhe também a nossa mãe. O que significa que nós somos filhos do ventre que nós escolhemos ser. Independente do descompasso, independente das desavenças e dos desatinos. E eu falo isso enquanto mãe. Eu fui mãe com 16 anos de idade. Meu filho tem 17 anos. Né? E depois eu tive uma outra filha, mas a experiência da maternidade é algo que está em mim desde a minha adolescência. Então então é entender que, independente de todos os descompassos, o vínculo com esta mulher é transancestral. Ele é pré sua existência, ele é durante a sua existência e ele continuará após a sua existência. Isso é irreversível. Então, isso assim, estou falando a partir de uma linha filosófica africana, tá? Porque, como eu falei, são filosofias africanas. Que linha filosófica é essa? É a linha Iorubá. E por que linha Iorubá? Porque pratica-se essa filosofia, por exemplo, nos terreiros de axé. Então, são pensamentos filosóficos concretos também aqui no Brasil. Então, só para mostrar para vocês que há muitos caminhos para pensar o lugar da mulher em África. Mas todos eles perpassam uma sacralidade. Porque somos nós realmente as nutridoras de vida, as geradoras de vida. Somos nós, uma criança não sobrevive sem uma mãe, né? E aí, independente se é a mãe parida, mas a mãe que matrigesta aquela potência, né? Porque a mãe parida, às vezes, só pare também, mas ela não acende o sol daquela criança. Então, nesse sentido, um ser humano, ele precisa estar ali matrigestado por alguém. Por alguém quem? Por aquela pessoa que se propõe e se dispõe a acender o sol interno dela. Tem algo assim. Isso que você está falando me toca muito, porque eu sou mãe de um menino de 1 ano e 3 meses e o Miguel é meu filho adotivo. Hoje é o dia mundial da adoção também. Então, Ai, que lindo! O ser mãe e me entender enquanto mãe preta de um menino preto, Mônica Cunha me ajudou muito nesse entendimento. Quando você traz isso, me toca de uma certa forma, né? Porque quando você fala dessa relação com o sol, enfim, gente, é uma coisa que eu não consigo nem explicar, essa relação que eu tenho com meu filho, de me entender enquanto mãe preta, mãe de um menino negro retinto, e de como que ele chega na minha vida e eu chego na vida dele, e é realmente algo assim que transcende. Então, só para deixar registrado, hoje é o dia também mundial da adoção. E eu como uma... Ai, que lindo. O meu irmão é adotado. Eu fui adotar. O meu irmão mais novo é adotado. Eu sou filha adotiva e eu adotei. É isso, e eu falo muitas vezes com o meu companheiro sobre isso também, sobre a possibilidade de fazer esse tipo de gesto, porque faz parte também da nossa autonomia enquanto população negra, entender que a orfandade faz parte de uma criação ocidental. Não há África não há órfãos nas etnias africanas autóctones, né? Aquelas que mantêm as tradições. Por quê? Porque não há possibilidade de uma criança não ser matrigestada por ninguém. Você é filho da aldeia, você é filho da comunidade. É como, por exemplo, não sei se vocês têm essa experiência, mas famílias pretas costumam ter essa experiência, que é o aquilombamento familiar, que é uma herança que a gente tem banto, de a família construir todo mundo no mesmo quintal. Né? Então, mora um na casa de cima, um na casa de baixo, um na casa de trás, uma na casa da frente, outro lado da rua. Isso se chama aquilombamento familiar e é uma herança direta dos povos bantos pra gente. Essa relação que a gente tem de ficar junto familiarmente no mesmo quintal. E aí vamos ver, uma criança que cresce num quintal desse, ela é criada por quem? Ela é criada por todo mundo. Todo mundo ali chega a ver, isso é assim, não há a possibilidade dessa criança ser órfã.
né? É claro, a mãe pode falecer e tudo mais, mas ela não vai ter uma desistência da matrigestão do sol dele, porque aquele quintal vai acolher. E essa ideia de criança que perde a mãe, perde o pai, ser jogada no orfanato, isso é uma criação ocidental. Isso é uma coisa horrível, porque retira a possibilidade de outros sóis matrigestarem esse sol. Né? Então, até se a gente começar a pensar nisso dentro das comunidades negras, a gente sabe que isso acontece nas comunidades de favela, por exemplo. A mãe trabalha o dia inteiro e tal, a vizinha está olhando, o dono da padaria está olhando, fulano de tal está olhando, e se o garoto, a garota passou fazendo alguma coisa errada, a mãe vai saber. Vai. Porque aquelas pessoas ali estão ali responsáveis por aquilo, porque aquela criança não é órfã. Ela tem uma comunidade para matrigestar. E isso é um valor civilizatório herdado de África para a gente. Inclusive, na minha opinião, é o valor que fez com que a gente sobrevivesse. Porque imagina tudo que nós passamos enquanto povo. Sim. Então, para mim é algo muito importante. Isso que você está falando do que a gente... Você tocou muito nisso, né? Das coisas que a gente carrega sem saber como a gente carrega, né? E aí eu queria fazer o link com algo que eu aprendi com você numa palestra sua, que eu não vou lembrar onde, porque eu sigo um tempo, falei só te... e aí você falou sobre a nossa memória genética. Não é que é epigenética. E eu achei isso tipo, fantástico. Assim, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho, porque depois, enfim, eu fui pesquisar, e isso explica muitas coisas. É algo... Então, eu não sou bióloga, muito menos geneticista. Então, vamos começar pelo começo. Quem é você, Ari? Uma pessoa curiosa. Só isso. Então, é óbvio que eu não vou falar nada aqui com propriedade de uma conhecedora no assunto. Eu vou falar enquanto alguém que está lendo vários livros, vendo vídeo no YouTube, li uns artigos e tal, e estou entendendo ali o que é. Mas, epigenética é um estudo de memória genética. Tá? E aí, bem assim, superficial, é entender que nós guardamos memórias genéticas não só no nosso DNA, na teia do DNA, aquele negócio assim, né? Que, sabe assim, que fica lá dentro da célula, um cromossomo, outro cromossomo, tem, vocês lembram disso, né? Então, porque para falar de epigenética tem que falar disso. Foi mal aí. Mas então, não é só aquela memória, né? Porque um daquele tracinho veio do seu pai, um ali da sua mãe, e aquilo aí te forma. Beleza, a gente sabe disso, a gente sabe que essa memória genética é igual para todas as células, menos as reprodutoras, mas ela é igual. Então, a nossa célula da unha do dedo tem essa mesma configuração, assim como a célula do cabelo, assim como a célula do dedão do pé. E aí a pergunta é, já que todas as células que saíram de uma só, né, da célula primeira ali, quando teve a fecundação, se todas elas carregam o mesmo material genético, as mesmas informações, tudo igual, como é que uma célula vira uma unha e não vira um cabelo? Como é que a célula sabe que naquele momento ela tem que virar uma célula do olho e não virar uma célula de dente? Então, isso é epigenética, que são elementos, gente, isso envolve proteína, não sei mais o que, essa parte eu já não sei explicar, tá? Mas eu vou procurar lá. Mas tem um sistema genético que faz com que as informações sejam acesas e apagadas. Então, por exemplo, quando vai formar a unha do seu dedo, vai vir esse negócio, que eu acho que é uma proteína, não tenho certeza, mas vai vir essa informação que vai grudar ali no genoma e vai acender só as informações necessárias naquela célula para que ela vire uma unha. E vai apagar todas as informações que não são necessárias influenciar naquele momento de multiplicação celular. Certo? Estou acompanhando? Sim. Então, né? Então, a medicina, a ciência e a genética descobriram que fatores traumáticos de diversas ordens influenciam as respostas sobre o acender e o apagar que o nosso corpo dá para a genética da nossa célula. Então, por exemplo, já se sabe que pessoas que passaram fome na infância têm descendentes mais resistentes à fome. Porque você lega uma memória genética que faz o quê? Que quando essa criança, a pessoa estiver com fome, o gene da fome, ele se segure mais um pouco.
Ele não vai ser ativado ali, a memória daquilo para funcionar nas suas células e dar coisa na sua cabeça e tudo mais, você ficar com o estômago roncando, ele vai ter um processo de aguentar maior. E o que faz com que esse processo de aguentar seja maior? É uma memória que você herdou de alguém da sua linhagem, genética. Entende? Isso se dá em diversos anos. Daí vamos lá, e agora entra a minha curiosidade e eu não tenho resposta, entendeu? Que é, gente, quanto de memória epigenética a gente não guarda enquanto população que sofre um processo de má. Então, às vezes, essa relação de desamor permanente, essa má relação com a comida, né? Às vezes um excesso de fome, ou às vezes uma escassez de fome, esses distúrbios que a gente pode ter em relação ao nosso próprio ser. Às vezes, relação de desamor mesmo. Também pode vir por uma memória epigenética. Então, é um assunto muito forte. Mas assim, gente, eu não sou especialista. Se você ficou curioso, vai estudar. Eu acho que quando... Não vai dizer, a Asa falou, quando eu te ouvi falar, você falou bem em um passão mesmo, e tinha uma relação com amor, lembrei. Foi num evento que foi o Dreyson Menezes que fez no Copacabana, no Sesc de Copacabana. Eu acho que... Foi Segunda Black. Era Segunda Black. Foi, eu faço parte do Segunda Black. Foi... foi sim, eu faço parte do coletivo do E aí Segunda você estava explicando essas formas, o amor, como que a gente se relaciona com o amor e tal. E aí você tocou nesse ponto, né? Do que a gente... Sim, é muito desamor, né? Quem fala muito isso é Bell Hooks, né? Ela tem um texto chamado Vivendo de Amor, que é um texto, inclusive, que inaugura, leva muitas jovens à militância, porque esse texto é um texto incrível, leiam. Ela que fala muito isso, assim, a experiência de desamor ensinada continuamente durante séculos aos nossos ancestrais deixaram marcas na nossa memória, né? Não só a memória mental, mas a memória corporal e genética, né? Então, pensar que todas as vezes que os nossos ancestrais faziam família na senzala, eles podiam ser vendidos por pura maldade, por alguma outra questão. Então, se você tem consciência de que se você se relacionar com o outro, se você se amar outro, se você dedicar energia ao outro, que esse outro pode simplesmente ir embora para todo sempre, ou mesmo ser morto por conta de um terceiro, você vai pensar duas vezes em se relacionar. Então, às vezes, essa experiência de desamor, essa solteirice aguda, essa solidão que não só acomete as mulheres, mas acomete o povo negro, porque a solidão é uma solidão de povo que se estabelece nas mulheres negras, e quanto mais negras, mais solidão você pode ter. Mas também acometem homens negros, também acometem idosos negros e acometem crianças negras. Crianças negras que estão dentro do sistema de educação brasileiro, elas são extremamente solitárias em tudo, no conteúdo aos amigos. Então, entender que essa solidão de povo, essa é uma solidão amorosa também, que foi herdada de alguma medida, né, também por essa tragédia histórica. Asa, a nossa live está chegando ao fim. Todo mundo fazendo. Aproveita e printa. E vamos pedir para tirar aqui o comentário. E vamos printar a nossa caroça. Vamos lá, gente. Como que eu... Cadê tirar comentário? Gente, cadê? Como que tira comentário? Como que eu faço comentário? É nesses 3 tracinhos. Essas 3 bolinhas. Comentário. Isso. Vamos lá. Então, vamos ficar bem lindas para o print. Foi? Acho que foi. Já vou abrir o comentário. Ai, não, eu não tirei o meu. Peraí, vou tirar o meu print. Volta. Esqueci. Dá um sorrisinho. Foi. Vou abrir os comentários aqui novamente. Vou pedir para você falar mais uma vez sobre o curso, porque tiveram muitas perguntas. Como que fazem curso, todos os seus canais e tudo mais. Tá, vou dar a lista completa. Se você gostou do meu conteúdo e você sentiu o seu sol aceso de alguma forma, vem pro bonde. O bonde está onde? O bonde está no canal no YouTube, o canal Asa Ingere, que é um canal de conhecimento afro-referenciado, baseado nas pesquisas que eu faço. Você também pode encontrar vários artigos meus na internet, é só botar Asa PDF, que vai achar uma pá de coisa.
Você também pode, se quiser ler mais sobre mim, eu estou no Blog G e no Rio em Cena. São 2 sites que eu tenho colunas lá semanais, né? Ah, mas eu gosto de Instagram. Instagram também, meu amor. Vai no Instagram, que me siga lá, me siga no Instagram. Todo sábado tem a série Livros Incríveis das Literaturas Africanas. E toda semana eu vou botando conteúdo, né, sobre África e diáspora. E eu também estou no Twitter e no LinkedIn, também dá para você ir lá me achar. Fora isso, tem o curso África e Afrodiáspora. Ó, peraí, vai passar o meu vizinho com o carro dele, com forrozinho básico. Ah, não é pra ouvir não, dá pra ouvir não. Chegou animado. O curso África e Diáspora, Caminhos Pluriversais, é um curso de 2 dias, 5 horas no total, 2 encontros, dia 15 e 16 de junho, vai ser online. E é um curso para pensar África e Afrodiáspora. Como vai ser, Ada? Vai ser assim. Primeiro dia, a gente vai pensar num panorama histórico e social do continente africano e da diáspora. No segundo dia, a gente vai fazer um mergulho artístico-filosófico. E aí a gente depois vai discutir tudo mais, tem material, tem certificado, tem tudo isso bonitinho. E como é que você encontra? Você vai encontrar no meu Instagram, você também no history do meu Instagram, você vai encontrar no Diaspora Black ou diretamente no site, no Google, que você botar assim, ó, eventos.diaspora.black. E vai achar. Ou no aí, history do Notícia e aceita Preta. cartão e parcelada também. Oh. O history do Notícia Preta. E sigam e parcela no cartão. Parcela no cartão. Então não tem nem desculpa para não fazer. Nossas redes sociais, marquei aqui embaixo, tá? O arroba da Asa, o meu arroba pessoal também, mas enfim, eu sou aqui a editora-chefe do Notícia Preta. Agradeço a todos que estiveram com a gente aqui, principalmente a professora Asa, que eu espero que volte sempre, porque... E pode me chamar. Eu sou sua fã, assim, sempre que quiser. Eu sou fã num grau master, assim. Então, muito obrigada por tudo. Sempre que você tiver curso, manda pra mim, que eu divulgo aqui no Instagram. E mando sim, com certeza. Gente, é isso. E é importante também. É importante, porque não é só um conteúdo, porque eu sei desse conteúdo, né? Mas é um conteúdo que realmente acende o sol do outro, né? E aí eu estou pensando em caminhos de dignidade social para a sociedade brasileira. Então é um conteúdo que, na verdade, acende o sol das pessoas pretas porque fala de nós. Mas acende o sol das outras pessoas porque ajuda elas a serem menos limitadas em relação à África e à afrodiáspora. Então todo mundo sai de sol aceso. Então é um curso para todo mundo. É isso. É um curso para todo mundo. Gente, quero mandar beijo. Muito obrigada, meu amor. Quero mandar um beijo para Cíntia Cruz, que é a nossa colaboradora aqui do Notícia Preta, repórter do Jornal Extra, que está participando aqui toda hora da live. Cíntia, ai, que linda. Beijo para todo mundo que mandou mensagem. Beijo para todo mundo que esteve com a gente até aqui. Asa, todo o meu respeito, meu carinho por você. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, meu amor. Tchau, beijo. Nada, tchau.